Amém. Amém, glória a Deus. Domingo especial, né? Dia que a gente homenageia as mães, e fica aí o meu abraço, meu carinho, meu respeito por todas as mães. Alguns de nós não temos mais a nossa mamãe aqui presente, né? Fisicamente, outros muito distante, mas que fique essa homenagem hoje para as mães, né? E da importância e como o amor materno, né? É um amor que nos remete ao amor de Deus, né? Então, se tem algo que representa o amor de Deus para nós humanos, sem dúvida nenhuma, passa pelo amor de uma mãe, né? Passa pelo amor materno. E hoje eu queria falar, como não poderia deixar de falar, de uma mãe. Então nós vamos falar sobre o que a palavra de Deus nos fala sobre uma mãe. Talvez não seja uma mãe muito usual, né? Talvez ela não esteja aí entre os top 5 das mães da Bíblia, né? Mas é uma mãe, e uma mãe que teve um encontro muito poderoso com o Senhor, e eu queria compartilhar essa palavra com vocês hoje. Nós vamos falar de Agar, né? Muitas vezes Agar aí não é muito lembrada nos textos bíblicos, mas tem um testemunho, tem uma história maravilhosa. Abra sua Bíblia em Gênesis 16, a partir do verso de número 1. Saudando os irmãos aí que estão conosco na internet. Hoje a régua da pregação aí na internet está alta, nossa pastora está lá ouvindo. Um beijo, pastora Renata, aqui orando para a sua recuperação, viu? Então a régua está alta hoje, a pastora está lá ouvindo. Mas vai ser uma bênção, eu creio, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 16, 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe deram nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. Versículo de número 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. E disse mais o anjo: multiplicarei tanto seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és
o Deus que me vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Berede foi chamado de Beer-Laoi-Roi. Agar teve um filho de Abraão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Pai querido, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença entre nós, pelo teu Espírito Santo em liberdade no nosso meio nessa noite. Senhor, desfaz toda a amarra das nossas mentes. Tira, Senhor, toda distração, toda dispersão, e que teu Espírito Santo possa hoje, Senhor, nos se movimentar no nosso meio, e que possa entregar a cada um de nós a porção que nós necessitamos da tua palavra. Vem com transformação, com cura, com esperança, Pai, porque nós também acreditamos no Deus que nos vê, e é o teu Filho amado Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom, Abraão, ele inicia uma história de relacionamento com Deus muito intensa, muito interessante, não é? Deus, ele, após firmar uma aliança com a humanidade, e após ali o dilúvio e Torre de Babel, o pessoal não se emendou, voltou a cometer os mesmos erros da época do dilúvio. E aí Deus, ele muda um pouco a estratégia. Ele faz uma aliança com uma pessoa, faz aliança com um homem, vai fazer aliança com uma família. E ele escolhe Abraão para iniciar esse relacionamento, para contar essa história com Abraão, através de Abraão. E nos tempos de Abraão haviam duas coisas muito importantes, muitas coisas valiosas para aquela cultura daquele povo. A primeira era a terra. Terra era algo muito difícil naquela época, custava muito dinheiro, não se tinha terra para comprar. E a outra coisa que era muito importante na cultura antiga era a descendência. Então, se media a prosperidade e a bondade de Deus com a quantidade de filhos que eram gerados e que esses filhos iam garantir a descendência, não é? daquela pessoa. Então, um homem que era bem sucedido naquela cultura antiga, ele tinha duas coisas: ele tinha terra e ele tinha filhos, tinha descendência. E interessante que Deus faz uma proposta para Abraão, faz um chamado para Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua família, pega a sua mulher que é estéril e me segue. Uma proposta meio absurda de ser aceita, porque tudo que era mais importante, ele estava abrindo mão. Estava abrindo mão da terra e estava saindo com uma mulher que era estéril. E essa foi a aliança de Deus com Abraão. E repetidamente, Deus promete para ele uma coisa muito linda, né? Se a gente voltar para o capítulo 12 aqui, bota aí uma página da sua Bíblia, no capítulo 12, chamado de Abraão. É importante a gente entender isso. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Qual que era o problema de Babel? Eles queriam ter um nome grande. Como é que se tinha um nome grande naquela época? Guerreando, brigando, matando um ao outro, sangue. Foi isso que levou aquela geração da Torre de Babel a de novo decepcionar a Deus. Porque Deus deu uma ordem: olha, se espalhem pelo mundo, se espalhem pela terra e multipliquem vida pela terra.
vão se amando, vão se cuidando, vão vivendo segundo aquilo que é o meu desejo, o meu objetivo para a vida de vocês. Então vão crescendo, vão multiplicando e vão jogando amor no mundo. O que aquela galerinha do tempo de Babel pensou? Não, a gente precisa ter um nome grande. Então vamos espalhar guerra, vamos espalhar sangue pelo mundo. Essa era a condição. Então, Deus fala para Abraão: olha, eu vou tornar o seu nome grande. E não vai ser através de violência, de guerra, de sangue. Mas eu vou tornar o seu nome grande, porque você vai ser pai de muitas nações. E todas as gerações e todas as famílias da terra serão abençoadas através da sua vida, através da sua descendência, através do seu legado. Falamos de legado aqui, né, Sheilinha? Então o legado, a gente não conta o nosso legado. O legado é contado pelos nossos filhos, quem vem depois da gente. Então quem vai contar a história da Sheila e do Robson é a Júlia e o John. O legado que vocês deixaram para eles é a história que eles vão contar de vocês. Então qual era o legado de Abraão? Todas as gerações que viessem através da descendência de Abraão seriam abençoadas. E seriam abençoadas todas as famílias da terra. Esse foi o legado de Abraão. E é essa história de Abraão que a gente conta até hoje. Então havia uma promessa, só que era uma promessa meio tipo estilo de Deus, né? Deus não gosta de coisa muito certinha, dentro da caixinha, previsível. Deus, ele tem o seu jeito de trabalhar. Ele pega Abraão, tira a terra, a descendência uma mulher estéril. Deus, para onde é essa terra? Abraão, vai andando, vai caminhando, que aí a gente vê aí, vou falando, a terra é boa, tá? A terra é boa, a promessa é boa. Só que entre a promessa de Deus e a realidade, às vezes tem um buraco no meio, né? Tem deserto, tem confusão, tem decepção, tem traição, tem choro, tem lágrima, mas no fim tem vitória. Mas o problema é esse meio, entre a promessa e o recebimento da promessa. Aí é que a coisa aperta. E dentro dessas promessas, o tempo foi passando, as coisas não aconteciam. O Abraão deu uma chiada, porque ele trocava essa ideia com Deus, tá? Então, uma dica para vocês. Dá para trocar uma ideia com Deus, tá? Não é murmuração, troca uma ideia. Deus, aquilo não está rolando, o que está acontecendo? Dá para dar uma agilizada aí? Isso é normal, tá? E aí, no meio dessa história, como estava demorando a parada acontecer, aí a Sarai falou assim: vamos dar uma forcinha para Deus. Vamos ser sinceros, gente. Quantas situações nas nossas vidas onde temos promessa de Deus e essa promessa demora para chegar, e aí a gente começa a pôr a nossa estratégia, a nossa inteligência, a nossa espiritualidade, e aí a gente resolve dar uma forcinha para Deus. Ninguém faz isso aqui, eu sei, não é? Quem nunca fez isso? Quem fez? Eu já fiz. Dá certo? É bênção? Dá uma confusão danada? Tá. Dá trabalho para consertar? Dá. Mas em toda essa história, Deus permanece fiel às suas promessas. Então foi o que Sara fez. Vamos dar uma forcinha para Deus. Talvez Deus esteja bastante ocupado lá no céu. Então vamos colocar o nosso jeitinho. Vamos fazer do nosso jeito. Então Sarai tinha uma escrava egípcia. E o texto é muito claro. Ele deixa claro que é uma egípcia, que era uma estrangeira.
Então assim, já que Deus está demorando, eu vou pegar a minha serva, você vai ter um filho com ela, quem sabe assim eu tenho uma família. Quem sabe assim eu tenho uma descendência. Trocou uma ideia com Abraão. O Abraão, muito sabichão, topou. Opa, concordo. Vamos em frente. E aí ele se deita com Agar e Agar engravida. Deixando claro, pessoal, que isso era um arranjo familiar absolutamente normal naquela época. Uma das leis mesopotâmicas daquele povo antigo era essa aí. Se a mulher não pudesse ter filhos, ela poderia dar sequência à sua família, à sua geração, oferecendo a serva para que o marido pudesse ter filhos. E depois reconhecia esse filho como um filho legítimo. Então, parece absurdo a gente ouvir essa história hoje, mas para a cultura daquele povo era bastante comum isso, era bastante normal. Então a gente está falando, não estamos falando de um absurdo, de uma aberração familiar. Nós estamos falando de uma constituição, de um núcleo familiar perfeitamente aceito, dentro da lei, dentro da cultura, dentro dos costumes. Estava tudo dentro de uma normalidade. Mas não era essa a orientação que tinha dado, era? Que Deus tinha dado? Deus disse que daria descendência para Abraão e para Sara. E aí quando Agar engravida, rolou ali uma tensão familiar, as duas não se entenderam. Que é uma coisa difícil, né, irmãos? Duas mulheres na mesma casa não se entender. Isso quase não existe. E o que acontece? Sarai começa a oprimir Agar, começa a perseguir Agar, começa a tratar Agar de forma cruel. E tanto ela foi oprimida, pressionada, desprezada, maltratada, que ela resolve fugir da presença de Sarai. Agora, pensa comigo. Uma mulher, naquela cultura, naquele tempo, escolher sair, fugir pelo deserto. Será que a situação dela lá era legal? Com certeza não, era uma opressão muito forte. Muito terrível. E ela sai. E ela começa a vaguear por aquele deserto. Muito provavelmente tentando voltar para a sua terra, para o Egito, para a sua cultura, para o seu lugar, para os seus deuses. E aí ela tem um encontro. No meio do caminho, perto de uma fonte, aparece a ela um anjo do Senhor. E o anjo faz duas perguntas. Agar, serva de Sarai, de onde você vem? E para onde você vai? Gente, muitas vezes nós vivemos vários desses dilemas na nossa vida. Onde a gente não sabe muito bem de onde a gente saiu. E não sabe muito bem para onde vai, a gente está perdido. E o anjo fala assim para ela: de onde você vem, para onde você vai, menina? O caminho que você está tentando seguir é um caminho de morte, você vai morrer no meio desse deserto. E agora ela começa a conversar com aquele anjo e fala assim: mas eu estou fugindo, eu estou apavorada, eu estou oprimida, eu não aguento mais, eu estou fugindo da minha senhora. Não estou suportando, não estou aguentando essa situação, está pesado para mim. Estou ferida, estou ferido, estou machucado, estou traído, estou decepcionado, estou abandonado, estou rejeitado, rejeitada.
Eu prefiro encarar o deserto e eu morrer, porque não tem perspectiva de onde eu estou saindo. E quantas situações na minha e na sua vida, a gente às vezes pensa em morrer do que ficar no lugar que você estava, porque você está sendo oprimido. Você está sendo machucado, você está sendo triturado, você está sendo amassado. E o anjo fala para ela assim: volte para a sua senhora. O anjo não podia ter arrumado uma solução melhor para ela? Não, vem cá, eu vou te... Não. O anjo fala assim: volta para aquele lugar. Volte aonde você está sendo oprimida. Volte para onde você está sendo machucada. Volte para onde você não suporta mais viver. Volte para lá. E submeta-se àquele que está te oprimindo. Era um negócio esquisito. E aí na sequência, olha só que coisa tremenda. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida. Lembrando que naquele tempo não tinha chá de revelação e não tinha teste de gravidez, certo, Ju? Não é que só sendo anjo mesmo para, né? O anjo já ganhou a história ali, da hora. E olha o que ele fala para ele: multiplicarei tantos teus descendentes que ninguém os poderá contar. Para quem que Deus tinha feito essa promessa mesmo? Ele faz a mesma promessa para Agar, a mesma que tinha feito com Abraão. É mais ou menos assim: olha, você vai ter que voltar para lá, para aquele lugar que te oprime, onde você foi maltratada, onde você foi desrespeitada, e você vai lá resolver essa situação. Vou ter que me sujeitar? Vai, mas você vai voltar lá, você vai encarar isso, você vai resolver essa situação. E olha, fica tranquila, a tua descendência será tão grande que você não vai poder contar. Sabe a promessa que está sobre a vida do teu senhor Abraão e da tua senhora Sarai? Eu coloco sobre a tua vida. Existem situações nas nossas vidas que nós não podemos fugir. E por mais doloroso, por mais difícil, por mais pesado, Deus nos coloca de novo em situações para que nós possamos resolver essa situação, encarar a situação de frente. A carga que Agar ia carregar naquele deserto de mágoa, de ressentimento, de opressão, era um caminho sem volta, era um caminho de morte. E quantas pessoas hoje vivem um caminho de morte, porque vivem com mágoa, vivem sem condição de perdão, vivem fugindo das situações. E Deus diz assim: encare, volte, resolva essas questões, porque eu estou com você. E eu te abençoarei. E aí diz assim, diz mais, olha, e o menino vai chamar Ismael. É engraçado que isso é uma visita constante ao longo da Bíblia, né? Quando vai anunciar o nascimento de criança, sempre tem um anjo, né? Sempre o anjo chega, fala, já diz o nome, facilita o trabalho. Sabe o que significa Ismael? Deus te vê, Sônia. Deus te vê, Cris. Deus te vê, Guga. Deus te vê, pastor Edivaldo. Deus está te vendo, Deus te vê. E esse menino pela qual você está sendo rejeitado, oprimida, excluída, diga a todos que o nome dele será Ismael, o Deus que me vê.
E aí Agar, ela responde ao anjo. E eu acho essa palavra tão poderosa, tão impactante, porque ela diz assim: este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Sabe esse teu perrengue, mãe? Sabe essa dor, esse abandono, essa impotência que você está sentindo hoje? E que muitas vezes ninguém é capaz de te entender, acha que você está exagerando, acha que você é melodramática. Mas você sabe a dor que você está carregando, e às vezes o peso do mundo inteiro está sobre você, e você não vê ninguém do seu lado. Você se encontra absolutamente só, esquecida, desprovida de amor, de carinho, de colo, de sustentação. Eu te digo nessa noite, Deus te vê. Que você possa se levantar, que o Espírito Santo possa te colocar de pé e você possa dizer assim: Deus, tu és aquele que me vê, vê no meu íntimo, vê no meu sofrimento, vê na minha dor, vê no meu abandono, vê na minha rejeição, mas tu és o Deus que me vê. E ela continua e diz assim: teria eu visto aquele que me vê? Deus muitas vezes te surpreende. Ele é o Deus que te vê e às vezes você fica assombrada com isso. Sabe aquele assombro? Você fala: mas Deus, eu sou tão pequeno, tão insignificante, tão zero à esquerda, como é que eu poderia ver o Deus que me vê? E eu quero dizer para você: Deus te vê porque Ele se importa com você. Deus não é um Deus que despreza, Deus não é um Deus que está do lado do vitorioso, do poderoso, mas Deus é aquele que está do lado do fraco, Deus é aquele que está do lado do perdedor, Deus é aquele que está do lado do oprimido. Aonde existir opressão nesse mundo, aonde houver desprezo nesse mundo, Deus estará do lado. Deus tem partido, e Deus escolheu o teu lado, aquele que sofre, aquele que é rejeitado, aquele que é desprezado. É esse Deus que nesse momento olha para você e te vê. Não tenha dúvida, Ele te vê. Deserto jamais será um lugar agradável para se estar, mas invariavelmente a nossa vida passa por ele. E eu tenho muitas reservas de um evangelho que é pregado nos dias de hoje, de prevenção desértica. Olha, siga isso que eu estou falando, faça isso que Deus está fazendo, que eu te garanto que você não passará para o deserto. Hein? Como? Não é o Deus que te vê que fez essa promessa, deve ser um Deus um pouco diferente. Porque não tem como, irmãos. A nossa fé ela não é doril. A nossa fé não é enxaque para quem tem dor de cabeça, como eu sempre tenho. Caminhada com Deus é feita de desertos, é feito de abandonos, é feito de decepções. Mas quando eu me encontro com Deus que me vê, eu tenho esperança. Que o deserto não será para sempre. Que o deserto não é a minha morada, e o deserto não é a sua morada.
Deserto é um lugar onde você passa. E de preferência você passe com Deus. Mas vai passar. Vai passar. Vai passar. E Deus vai passar com você junto. Porque Ele está vendo. Ele te vê. E aí a história vai seguindo. Deus, ao invés de chegar lá e chutar a canela do Abraão e da Sarai, o que vocês fizeram? Fizeram bobagem. O que Deus faz? Faz uma aliança mais próxima ainda com Abraão. Você vai ser pai de muitas nações, vai ter uma geração, vai ser legal pra caramba. E só que ele fala assim, olha, essa parada aí é o seguinte, deu um sonho, né, para Abraão, né, pesado. E ele fala assim, olha, você não vai viver a plenitude das promessas. A sua quarta geração vai viver. E olha, eu vou te dizer um negócio, tá? Vocês vão viver 400 anos de escravidão num país estrangeiro. Pesado, né? Mas ele refez toda a aliança com Abraão. Olha, fala para tua esposa que ela vai, daqui, próxima primavera, ela vai ter uma criança nos braços. E é interessante que numa outra promessa de Deus, a Sarai tinha dado risada, né? E Deus falou assim, olha, você riu. Ele falou, não ri. E nessa aliança foi o Abraão que riu, né? Falou, caramba, já estou velho, né? Olha o seguinte, Deus abençoa o meu menino aí, o Isaac, o Ismael. Está tudo certo, deixa para lá. Está valendo, né? Ele falou, não. A sua descendência vai vir através de Isaac. Aquele que ri. Vocês vão rir. Vocês vão se alegrar. E esse menino vai alegrar muitas gerações. Então a coisa vai rolando, aí tem um monte de coisinha no meio da história, pai, vai e tal. E aí a gente vai até o capítulo 21. A promessa se cumpre. Isaac nasce. E aí ele tem aquela cerimônia de desmamar a criança. Desmama a criança, ele é circundado, aquela coisa toda. E era uma família. A Agar, a Sara agora, o Abraão, o Ismael. Chegou mais um irmãozinho do Ismael, que é o Isaac. Família doriana. Todo mundo feliz. Só que não. O que acontece aqui no relato? No capítulo 21, verso 1. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Sara lhe disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. Acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. Em outras traduções, Isaque também pode ser riso ou brincar, tá? Então, em algumas traduções, pode estar aí brincar com Isaque. E disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ela jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Já rolou bagunça, confusão, tapa, correria, puxa um cabelo de cá, puxa cabelo de lá, bagunça no arraial do Avarão. As mulheres começaram a brigar, mano. E foi uma ruptura ali definitiva. E a palavra diz que isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu.
Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também o filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Em algumas traduções diz que ela chorava de forma desesperada. Eu gosto muito dessa tradução porque retrata melhor o que seria uma mãe ver o filho, se afastar do filho, porque ela não consegue ver o filho morrer. Então não é aquela lagrimazinha de crocodilo que cai aqui do lado, não. É choro de desespero. Eu estou vendo meu filho que vai morrer. E aí, no versículo 17, Deus ouviu o choro de quem? Mas não era a mãe que estava chorando? Deus ouve o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que te aflige, Agar? Anjozinho petulante, né? Vai fazer uma pergunta dessa para a mãe que está vendo o filho vai morrer de sede. O que está te afligindo? Falei: acorda, meu filho está morrendo. À primeira vista, essa é uma interpretação que a gente já, mas esse anjo foi muito insensível, né? Olha o que ele fala: não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome ele pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Verso 20. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Mais uma vez, Agar se vê no meio do deserto sem perspectivas. E eu pergunto para você, meu querido, minha querida, você que está ouvindo a gente aí pela internet: quantas situações nas nossas vidas ou se repetem, ou novas situações são criadas, e que a gente se vê de novo no deserto? E por mais que eu tenha experiência de deserto, quando eu me vejo de novo no deserto, é sempre uma situação de desorientação. Eu me vejo perdido, perdida, sem chão, abandonado de novo, traído de novo, oprimido de novo. E você fala assim: eu não tenho mais forças, eu não vou suportar de novo um outro deserto. Tudo aquilo que Deus me prometeu, Ele não cumpriu, Deus me abandonou.
Como posso crer num Deus que me coloca de novo no deserto? Como posso crer num Deus que permite que eu seja de novo abandonada, traída, machucada? E digo mais, Senhor, se era para me matar, por que não me matou lá, quando eu não tinha o meu filho nos braços? Que crueldade é essa? E aí a palavra diz que acabou a água, acabou a comida, e de novo ela se vê naquele caminho de morte. E o pior agora, nesse caminho de morte, era ela e o filho. Era ela e a parte do seu corpo que mais doía. Era ela e aquilo que era mais importante para ela. Era ela e a esperança. Ela era e a própria vida. Aí ela acha um arbusto. Deixa o menino lá. E se afasta a uma distância de uma flecha. Alguns dizem que é 50 metros, mais ou menos. Então, a 50 metros, você consegue enxergar. Então, ela enxergava. Ela ia ver o filho morrendo diante dos seus olhos. E eu quero dizer para vocês, quantas vezes nas nossas vidas a gente se vê nessa situação. Que algo que a gente ama, algo que é a nossa vida, ela, diante dos nossos olhos, vai se esvaindo. Vai caminhando para um momento de morte, de fim. E a palavra diz que ela chorou desesperadamente. E diferente da primeira vez que ela foi para o deserto, quem tem uma experiência com o anjo de Deus não é Agar, somente Agar. Ismael tem uma experiência, porque a palavra diz que o Deus que vê não ouviu o choro de Agar. Ele atendeu e viu o choro do menino. Ei, eu quero dizer para você, os teus filhos, a tua família, a tua geração, tem a presença do Deus que vê sobre eles. Talvez você esteja longe para ver, talvez você já tenha perdido a esperança, a perspectiva do amanhã, mas o Deus que vê, Ele te vê. Ele vê o teu sofrimento, mas Ele vê, e Ele vê o sofrimento do teu filho. Mãe, cada lágrima que você tem derramado, cada noite que você tem deixado de dormir, cada experiência de desespero que você tem vivido pelos teus filhos, onde você não vê uma perspectiva de mudança, ei, eu digo para você nessa noite, o Deus que vê, Ele já viu, Ele já visitou, Ele já escutou, Ele já entendeu o choro do teu filho, e Ele vai enxugar as lágrimas do teu filho, e Ele vai enxugar as tuas lágrimas, e não haverá morte na tua família, não haverá morte dos teus filhos, não haverá morte na tua família, porque o Deus que vê, Ele se importa, e Ele olha, e Ele cuida, e Ele está junto de você. Eu creio que o Deus que vê já entrou com providência, já operou, já resgatou e já salvou. Receba salvação, cura, libertação na tua casa, porque o Deus que vê, Ele já ouviu o teu choro, Ele já visitou, Ele já salvou e Ele já libertou, porque Ele é Deus poderoso. E o anjo abriu a visão de Agar. Olha, muitas vezes essa situação tem cegado o teu entendimento. É tanta dor, tanto sofrimento, tanto perrengue.
Mas nessa noite Deus está abrindo a tua visão para enxergar tudo aquilo que Ele já prometeu, tudo aquilo que Ele já viveu com você em outros desertos. Ei, você acha que esse deserto é diferente do outro? Você acha que Deus vai deixar de te socorrer como Ele te socorreu no outro? Abre a tua visão, abre os teus olhos, porque o socorro, o suprimento do Senhor não vai faltar de novo. É só mais um deserto, é só mais um deserto que você vai passar. Não é para parar, não é para morrer, você vai passar, vai passar. E o anjo do Senhor falou assim: olha, Deus estava com o menino, Deus via o menino, Deus cuidava do menino, e o menino crescia, e o menino se desenvolvia, e a promessa de Deus se cumpria. Ei, bota esse menino nas mãos do Senhor, bota esse menino nas mãos do Senhor, porque Ele vê, Ele cuida, Ele acompanha, Ele se importa. Ele se importa. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.